Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Antigamente, todo mundo se informava através de rádio, TV e jornais. Então, surgiram 3 coisas que mudaram tudo: o telefone celular, a internet e as redes sociais. Hoje, temos o mundo na palma da nossa mão. Além de consumidores, todos nós viramos produtores de conteúdo. Quais são as consequências disso e quais são as responsabilidades de quem produz e consome conteúdo online? Para falar disso, recebemos no Conexão Mota Cássio Politi, especialista em marketing de conteúdo, escritor e jurado do Content Marketing Awards, e Luciano Pires, escritor, cartunista, criador e apresentador do podcast Café Brasil. Sejam muito bem-vindos, Luciano, Cássio. E vamos colocar a bola aqui em jogo. Eu estava lembrando outro dia, tentando lembrar qual foi a primeira rede social que eu usei. Eu acho que a primeira coisa que eu usei que se parecia com rede social era a lista de distribuição de e-mails. Aí no final dos anos 90. Depois eu usei o Orkut, que não era muito bem rede social, né? Era como se cada um tivesse o seu próprio site. Depois eu passei para o ICQ, vocês lembram disso? Opa. ICQ, e aí foi para o Facebook. Na época você só entrava no Facebook se você tivesse um convite para entrar, né? Uma coisa meio exclusiva. E vocês, por onde começaram, Luciano? Foi por aí também. Começou da internet de escada, né? Do barulhinho, da BBS, como é BBS era o nome, né? BBS. Eu comecei lá também. E eu me lembro que eu comecei a utilizar o processo que eu utilizo hoje, né? De distribuição de conteúdo, com 200 e-mails que eu tinha na mão de pessoas que eu conhecia e fiz ali uma forma caseira, né? Construí minha própria rede ali no início. Mas quando chegou o Facebook, eu entrei direto nele e aí foi uma festa, né? Mas o interessante disso é que parece que foi ontem, né? E já tem 20 anos essa história, né? Então, a velocidade que as coisas estão passando é tremenda, né? Eu comecei, teve um outro episódio aí no meio, o chat, as salas de bate-papo, lembra? Sim, sim. Eu cheguei a moderar em rádio, né? Ficava eu no chat ali no estúdio, moderando a conversa. E, assim, o comportamento das pessoas não era muito exemplar, não, né? Ali. Não acho que melhorou muito também, tá? Não tem grande teve esse capítulo aí. Você sabe que você lembrou uma coisa interessante? Que naquela época, as áreas de comentários dos sites eram uma coisa exuberante, né? Eu estou fazendo 18 anos de podcast esse ano. Então, eu lembrava o seguinte, eu publicava o podcast na área de comentários no site e entravam comentários que eram maiores até do que o podcast. Então, era um engajamento fenomenal que foi pulverizado pelas redes sociais. Entrou rede social, desapareceu o comentário em site, então, fórum de debate, aquela coisa que era muito pegada na época, desapareceu tudo. A rede social eliminou com isso tudo e virou coisa pequenininha, rapidinha, superficial e se perdeu. É verdade. Agora, deixa eu colocar uma questão para vocês. Antigamente, as pessoas eram escritores, desenhistas, videomakers, humoristas, músicos. Hoje todo mundo é produtor de conteúdo. É uma expressão que eu acho muito curiosa, né? Eu sou produtor de conteúdo. O que é produtor de conteúdo? O que é isso? Como é que isso funciona? Ai, cara, o ser humano, historicamente, ele vive de contar história, né? A humanidade evoluiu com pessoas contando história. Então, eu não vejo muita diferença hoje do produtor de conteúdo do velho ancião da aldeia sentado em volta da fogueira com a molecada ouvindo ele contar história. São pessoas contando história que, pela primeira vez na história, têm acesso aos canais de comunicação, que se você pensar que há 10, 15 anos atrás, nem sei se tão longe assim, você não tinha canais de comunicação. Você, para se comunicar, ou você conseguia entrar numa grande rede, numa rádio, num jornal, que eram poucos, né? E o processo de seleção era muito complicado. E hoje em dia, você pega essa coisinha aqui na mão, bota, de repente você está falando com todo mundo. Então, o holofote abriu para todo mundo, mas eu acho que nós estamos assistindo as pessoas continuar a contar a história, como faz parte do desenvolvimento humano, né? Só que com a tecnologia no meio do caminho. E ela é a mudança, né? Eu
Eu costumo debater a questão de conflito de gerações do ponto de vista da tecnologia. Né? O que define uma geração é o uso que ela faz da tecnologia. E o que nós estamos assistindo agora é uma exuberância tecnológica, né? Que transformou todo mundo em criador de conteúdo. E aí a régua foi lá para baixo. Então hoje qualquer um, e não se discute mais a qualidade do conteúdo ou não, né? Nós estamos vendo agora campanha política, essa coisa toda, onde o conteúdo em si está em segundo plano. O barulho provocado está em primeiro plano. Eu costumo dizer o seguinte, hoje ganha quem conta melhor a história. Não é mais quem conta a melhor história, é quem conta melhor a história. Sociedade da narrativa, né? Antes de passar a palavra para o Cássio, eu quero dizer que eu vejo a coisa um pouquinho diferente de você, né? Um dos fenômenos que eu noto é que nessa coisa de produzir conteúdo, as pessoas estão escrevendo mais. Porque, né, boa parte desse conteúdo é post, é texto que as pessoas colocam na rede, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que você descobre que muita gente não tem a mínima ideia como é que se escreve. Às vezes você olha e não consegue entender o que as pessoas escrevem. Às vezes você consegue entender e acha absurdo o que elas expressam. Mas as pessoas estão escrevendo mais, produzindo mais, né? Cássio, o que você tem a dizer sobre a produção de conteúdo? Eu lembrei aqui, Luciano, é o Chris Anderson, né, que fez a Cauda Longa, né? Anos 90, final dos anos 90, por aí, né? Que é engraçado como é um conceito que era muito difícil de imaginar a hora que ele escreveu. E eu vou explicar já o que é, mas... e hoje ele é perfeito, o conceito, né? O que é a Cauda Longa, né? Ele escreveu o seguinte, olha, a gente tem as emissoras de TV, rádio ali, como você bem disse na abertura, né? Como única fonte de informação. E o que vai acontecer, anos 90, esse autor falando isso, é que vai ter, na verdade, nichos muito específicos e a comunicação vai ser por aí. Eu lembro que ele veio ao Brasil mais de uma vez, deu palestra, falou, pô, será que vai ser assim? Como é que isso vai... E exatamente o que aconteceu, né? Então você tem ali, pega a geração mais nova, adolescente, eles vão assistir aí a um show, a uma apresentação de um humorista, alguém que você nunca ouviu falar. E provavelmente nunca mais vai ouvir falar. Por quê? Porque é muito nichado, né? Então, claro, ainda tem ali um espaço para mídia de massa, especialmente quando fala em jornalismo, né? Mas as referências nossas digitais vão ser muito esses nichados. E aí, o filtro acho que caiu muito, né? Porque antes, você com qualquer besterol não chegava, né? Numa Jovem Pan, olha, eu tenho aqui uma ideia de fazer um canal de gente que explode coisas. Falou, pô, cara, peraí, né? E você vai ver, tem um canal de um cara que explode tudo, né? Vou explodir esse computador. Tem vários. Tem vários, né? Então, o filtro caiu um pouco, né? O desapareceu, não caiu um pouco. O filtro desapareceu. Então, eu acho que esse é um pouco o fenômeno. Desculpa, é fascinante você lembrar. Tenta voltar 15 anos no tempo. Imaginar que o sujeito chega para você e fala assim, cara, estou com uma ideia fantástica. Eu vou criar uma rede social onde você só pode escrever 140 caracteres. Só 140, mais que isso você não pode, você publica só isso. E vou criar uma outra em que você pega um vídeo de 30 segundos, põe no ar e 1 minuto depois o vídeo desaparece. Você ia rir da cara do sujeito. Falei, que isso, cara, que absurdo, isso não funciona. Cara, é inexplicável, né? Como essas coisas entram, e tá aí o Twitter, tá aí o X, que embora não seja a rede de mais... ela tem muitas outras redes de maior impacto e mais participantes do que o X tem hoje em dia, né? Mas a capacidade que ele tem de pautar a discussão, de mostrar como é que está o sangue da sociedade rolando, é um negócio impressionante. Com uma coisa que é inviável, né? Cara, 140 caracteres, isso não existe, né? Então, nós estamos lidando com todas essas novidades ao mesmo tempo, numa transição que eu diria que, cara, a gente é meio privilegiado de assistir essa... Estamos saindo do linotipo para ir para essa coisa inacreditável, né? Eu acho que nós somos privilegiados. Essa história do X que você falou é interessante, porque eu resisti muito tempo a usar o Twitter justamente por isso, né? Eu me lembro da época, era 140, depois acho que em 2016 passou para 280. Sim. Mesmo assim, com 280, né, eu levei muito tempo para entrar porque eu não conseguia entender a utilidade daquilo. E cada uma dessas redes sociais, elas têm uma peculiaridade que você, quando nunca usou, até você botar a mão lá e tentar produzir alguma coisa, você realmente não consegue entender. Sim. Tanto que eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje são essas pessoas que querem regulamentar
criar leis sobre as redes sociais, mas elas não usam, elas não têm a mínima ideia de como é que funciona aquilo. Agora, em relação a isso que o Cássio falou, eu vejo dois fenômenos, eu queria que vocês comentassem. Um é o nicho. Então, antigamente, quando eu tinha a idade da minha filha, hoje, 13 anos, eu sentava na frente da televisão e eu tinha que ver o que passava ali. Eu não tinha escolha, né? Eu sentava, se era novela, se era um documentário. Hoje, você pode entrar na internet, você falou do canal que explode coisas, tem um canal ótimo que ele é especializado em colocar coisas numa prensa, não sei se você já viu. Aí ele vai baixando uma prensa hidráulica e vai esmagando. Aí ele bota um aparelho de TV, ele bota um tijolo, mas é tudo bem produzido e é entretenimento. Assim como tem canais especializados em filosofia, né? Falando sobre a história da Roma Antiga. Tem um que eu gosto muito de desastres de avião, que eu tenho medo de avião, mas gosto de assistir vídeo de desastre de avião. Vai entender isso. Então, uma coisa é o nicho, né? É um fenômeno, então, seja lá o que for que você gosta, tem um nicho hoje para você disponível. E tem um fenômeno paralelo que vocês mencionaram, que é o filtro. De uma forma geral, deixa eu colocar isso de uma outra forma, ver se vocês concordam. É a curadoria, né? A curadoria que existe quando você faz um programa de TV ou quando você faz um livro. Na internet não existe. É por aí? Eu tô certo, Cássio? Começa você. Eu acho que é por aí. Eu acho que é um filtro, a curadoria, eu gosto da ideia de curadoria, porque ela faz parte naturalmente do sistema, assim, que se criou. Não é uma coisa imposta, não é alguém que chega e fala, olha, eu ou essa turma aqui decide o que entra e o que não entra. Né? Então, eu vejo isso como um filtro natural. Tem nichos mais fortes, nichos mais fracos, ou maiores ou menores, e a aceitação desse tema, ou daquela proposta de conteúdo, vai ser feita pelas próprias pessoas, né? Então, você mencionou rapidamente aí de tentar regular e tal. Eu acho um perigo alguém tentar interferir nisso, né, por vontade própria. Eu defino o que é relevante e o que não é, né? Não faz o menor sentido. Então, desde a época, né, Luciano, dos comentários, que você falou da área de comentários, alguns sites começaram a colocar, assim, o que seria hoje a curtida para o comentário. Sim. Esse é o melhor comentário, né? O melhor na opinião de quem? Daqueles que estão lendo, né? Então, cria-se, não acha, Luciano, um filtro natural ali, né? Que também é natural. No final dos anos 90, o Kiss, lembra da banda Kiss? O Kiss gravou... Nunca gostei muito do Kiss, mas eu lembro. Gravou um Unplugged na MTV, sensacional. Sem as máscaras todas, eles sentaram lá e gravaram um Unplugged. E saiu um DVD na época, logo naquela época lá, né? E eu me lembro que eu fui lá e comprei e guardei comigo. Um belo dia, eu tô nas redes sociais e descubro que o DVD que eu tinha era uma coisa raríssima. E os caras procurando o DVD e pagando uma nota preta pelo DVD. Eu fui olhar e falei, mas o que aconteceu aqui, né? Pô, é um negócio... Eu comecei a pesquisar e descobri um cara que tinha toda a filmagem bruta do programa. Toda a filmagem. Então, era uma coleção de DVDs com a filmagem inteirinha bruta. Pô, eu falei, cara, é sensacional. Comprei e recebi a filmagem bruta. E aí fui assistir, né? E aí vem a história, né? Cara, quando você pega uma coisa curada, como é a coisa editada, o programa editado da MTV, você põe e assiste, cara, é uma beleza. É fantástico, é dinâmico, é legal, é rápido, as músicas estão lá, você vê, tem takes e tudo mais. Quando você pega um material bruto e tenta assistir, é horrível, cara. Porque não tem ordem. O cara começa a gravar, ele para. Aí vai trocar a iluminação. Você fica sentado ali e fala, cara, pela primeira vez eu estou vendo a coisa crua, mas eu não quero isso. Eu preciso que alguém me conte essa história, né? Então, de novo, faz parte o ser humano precisa que alguém arrume, coloque em ordem, limpe tudo e bota a história redondinha para você. E esse cara tem um poder fenomenal, né? Porque ele define o ângulo pelo qual a história vai ser contada, né? E eu acho que é impossível viver sem curadoria. Mas as redes sociais, de uma forma geral, na sua forma nativa, elas não permitem curadoria diretamente. Esse é o ponto, né, Mota? Aí o que acontece? Alguém começou a fazer essa curadoria. Então agora é a hora que eu vou procurar quem são os formadores de opinião, ou como é que é, os influencers, que eu posso acessar. Pô, eu vou lá no Mota, porque o Mota vai fazer uma curadoria das notícias e vai me explicar o que está acontecendo, sem que eu precise ter o trabalho de sair correndo atrás. Eu vou no Mota. Pô, eu gosto do Mota, o Mota tem uma posição... É legal, centrado e tudo mais, eu quero o Mota, e aí eu vou seguir o Mota. E eu chamo de hubs, né?
Aí tem o hub do Mota, tem o hub do Cássio, tem o hub do Luciano, que é as pessoas que se juntam em volta para tentar, deixa eu ver como é que esse cara interpretou. Isso é busca por curadoria. E eu acho que aí é que está o poder, cara, aí é que está o dinheiro, e acho que é para aí que o caminho vai, cara. Lembra da cauda longa que você falou? Pequenos hubs e a conexão entre um e outro é que vão fazer esse futuro. Não sei como é que vai ser ainda, mas para mim aí está o valor. Né? Alguém ajuda a gente a entender uma história. Eu acho que esse é um aspecto interessante, embora nem todo influencer seja um curador. Sim, né? sim. Tem influencers que são influencers por outras razões. Agora, eu queria pegar uma coisa que o Cássio falou, que é uma grande sacada, eu não sei se é da internet de uma forma geral ou das redes sociais, mas é a capacidade das redes sociais de deixar que as pessoas julguem o que está ali, né, e que esse julgamento influencie os outros. Né? Então, você vai num post ou vai num vídeo, se o vídeo tem 3 milhões de visualizações, opa, esse eu vou ver. Né? Se ele tem uma visualização, ou então, por exemplo, você vai na Amazon, vai comprar alguma coisa, faz que nem eu faço. Vou lá e olho as avaliações, né? Quantas avaliações 5 estrelas, que é uma grande sacada, em inglês chama isso de crowdsourcing, né? Eu queria o que você acha desse aspecto? Eu acho que virou uma moeda, né? No fundo, assim, você quer fazer um canal seu crescer, tenha calma até os seus 10 mil inscritos. A partir dali a coisa começa, né? Por quê? Porque vira uma prova social, né? Que é o nome que se dá, né? Então, vou ver um podcast que surgiu ontem. Pode ser maravilhoso. Mas aí vou ver 18 anos do Café Brasil, aí chega lá, quantas estrelinhas tem no Spotify? Putz, tem, 5 mil avaliações. Né? Esse vira um gatilho, né? Tem muita gente já tratando isso como um dos gatilhos de compra. Né? Como você falou, vou no livro. Se eu pudesse ler 2 amostras de um livro e do outro, talvez eu gostasse mais do livro novo, do livro desconhecido. Mas eu vou com a maioria, né? Então acaba que vira uma métrica e vira um objetivo seu, muitas vezes, né? A gente, na minha empresa, lançou há pouco tempo um canal de esporte. Falou, precisa que um vídeo viralize. Sim. A hora que esse viralizar, ele vai destravar o canal como um todo. E aconteceu. Né? Então, você... É um fenômeno natural, mas você acaba, quando produtor de conteúdo, você acaba usando isso como uma tática sua para fazer o canal como um todo crescer. É um componente hoje do jogo. E é interessante que não tem fórmula, né? Não. Dizem os especialistas que tem. Está cheio de especialistas com fórmula. Eu me lembro uma vez uma entrevista da Rita Lee, e ela comentando, ela falando, cara, eu sei a fórmula de fazer um hit. E ela fala, você faz assim, bota isso aqui, você faz um hit, né? Mas para esse vídeo viralizar, cara, qual é a fórmula? Quando dá certo, eu não consigo explicar porque deu certo. E quando dá errado, eu também não consigo explicar quando deu errado. De onde veio esse... De repente, ele pega... É inevitável a gente usar os exemplos do dia a dia aqui, né? O Pablo Marçal, ele grava o mesmo vídeo 10, 15 vezes. Um com a camisa verde, outro com a camisa preta, um andando, outro sentado, um correndo, o outro acordando, o outro levantando, e um deles vai pegar. E os caras ficam monitorando. Qual dos 15 pegou? Pegou da camisa verde. Cancela os outros e vai no camisa verde. Isso é experimentação direta, cara, que é o oposto do que a gente foi aprendendo a fazer a vida inteira, Mota. Eu aprendi a planeja, né? Põe na prancheta, desenha tudo. Quando tiver tudo garantido, você lança. Agora não, cara. Lança e vê o que acontece, cara. Troca a camisa aí, vê o que dá. Né? Cara, isso é experimentação direta, que só foi possível por causa da tecnologia. Sim. Você não consegue lançar livro assim. Experimenta, não dá. Livro não dá, né? Porque mas na internet tudo, cara. Eu mudo a mensagem em 15 segundos. Eu troco a arte em 2 minutos, né? Eu monitoro ali. Então tem uma maravilha acontecendo aqui agora que a gente não aprendeu a lidar com ela ainda não. Tem alguns caras tirando grandes vantagens aí, né? Mas eu contesto, como você contesta também. Qual é a qualidade disso que está? Viralizou pela qualidade? Nunca é, cara. Viralizou por alguma coisa. Algoritmo, principalmente. Alguém, numa situação constrangedora, uma coisa tão esquisita que todo mundo quer ver. Mas não quer dizer que é bom, né? É totalmente imprevisível. Eu já tive situações, por exemplo, de eu escrever um artigo, né? Isso eu fazia muito quando eu comecei a usar as redes sociais. Escrever um artigo com a mesma preocupação que eu teria para publicar numa revista, num jornal, publico lá,
200 likes. Aí eu boto uma foto do meu cachorro, dá 5 mil likes, cara. Se bem que o Cocada não é qualquer cachorro. É verdade, o Cocada é um cachorro especial. O Luciano já sabe. O Luciano não pode ir lá em casa que o Cocada... Mas são certas mensagens, certas coisas que você não sabe, você não tem explicação, né? Porque viraliza, porque as pessoas gostam tanto. Agora eu queria perguntar uma coisa importante para vocês, que está na boca de todo mundo aí. A gente nunca teve tanta informação disponível online hoje, né? É possível você aprender praticamente tudo o que você quiser, né? Online. Agora, também tem muita besteira, muita coisa ruim, muita porcaria, muita perda de tempo, muita trivialidade. Muita gente posando como autoridade sobre coisas que não entende nada, né? Falando desde economia, política, e que só está ali para ganhar like e para ganhar dinheiro, porque o like dá dinheiro hoje. Como é que o cidadão comum lida com isso? E eu vou dizer por que eu estou perguntando isso para vocês. Eu conheço muita gente e tem pessoas que são minhas amigas, conhecidas, pessoas bem informadas, pessoas que muitas vezes são líderes empresariais ou têm posição importante e me mandam cada coisa que eu falo, não, peraí, onde é que você recebeu isso? Não sei. Onde é que foi que isso aconteceu? Não sei. Mas então como é que você me manda um troço desse? Como é que a gente lida com isso? Como é que você avalia? Como é que vocês avaliam a credibilidade? Deixar o Luciano que domina muito o tema. Eu acho que tem um outro tipo de inteligência por aí no ar, que não se deu um nome para ela ainda. É uma outra inteligência. Você pega um sujeito que você conhece há bastante tempo, o cara tem os dois pés no chão, o cara é inteligente, o cara tem informação e, de repente, está falando uma abobrinha gigantesca, está defendendo coisas indefensáveis, né? Está compartilhando coisas que você fala, cara, de onde? Outro dia, na minha live, semana passada, entrou um sujeito para duvidar do que foi que ele duvidou, do pouso na Lua, não, do atentado às Torres Gêmeas. Ele falou que não está provado, que nunca aconteceu. Sim. Tem vários livros escritos sobre isso. Sim. Então, eu acho que existe uma outra inteligência no ar aí, que eu não sei que nome dá para ela, mas que é aquela que uma hora vai explicar como é que uma pessoa que você até então tem como, cara, equilibrada e tudo mais, abraça esse tipo de loucura, né? O que eu acho, o ponto que pega para mim, e aí eu botei nos livros e tudo mais... Mostra o livro aí. O livro aqui é o Verdades e Mentiras, Como se Proteger da Mídia. Tem que ser pronunciado com cuidado o título do livro. Verdades e Mentiras, Como se Proteger da Mídia que faz a sua cabeça, né? Eu botei bastante aqui. Dizendo o seguinte, essa mudança toda que houve nesse cenário da comunicação, com rede social, com todo mundo virando produtor de conteúdo, fez com que a responsabilidade que você comentou agora há pouco, que você falou, cara, eu ficava sentado na frente da televisão, olhando o que tinha lá. Quando terminava, eu ia embora. Se eu não quisesse ver, eu desligava e ia ler um livro. Hoje em dia não é mais assim, né? O que significa que eu, como consumidor, caiu no meu colo uma responsabilidade brutal que até então eu não tinha. Eu ligava ao canal de televisão e via o que estava colocado lá. Agora não é mais assim. Agora eu escolho o que eu vou ver. Eu via e eu acreditava que o que estava sendo mostrado ali era absolutamente verdadeiro. Cid Moreira, 8 horas da noite, cara, aquilo era Deus falando, né? Até porque não tinha muita opção para aquilo, né? Só que hoje em dia eu preparo aquilo que eu quero ler e mais uma coisa, eu ensino o algoritmo sobre aquilo que eu gosto de fazer ou não. E aí eu estou treinando essa máquina a me abastecer com coisas que eu nem sei o que são. Ela vai olhar para mim, pô, esse cara tem perfil de consumidor de dono de cachorro, então eu vou mandar para ele coisas que tem a ver com o cachorrinho, né? Tem uma responsabilidade que caiu no colo da gente que é fenomenal, que é eu, enquanto consumidor, tenho que escolher muito bem onde é que eu estou botando meu tempo. Acho que já acontece com vocês, né? Eu quero comprar um colchão. Mas eu não vou entrar no Google e botar lá, porque se eu botar, eu sei que minha vida vai ficar um inferno. Dali para frente, todo que eu abrir vai aparecer um anúncio de colchão, né? Então, tem uma responsabilidade nova que está vindo ali. Quando eu dou audiência para um cara desses que é vazio, que não tem nada para fornecer, eu estou dando a ele poder, né? E esse poder eu nem percebi que eu tinha. Quando eu dou um like, quando eu dou uma curtida, quando eu faço um comentário, eu interfiro no processo, né? Eu não sou mais o cara que senta com uma múmia e fica assistindo. Agora eu sou parte do processo. Então, eu, enquanto criador de conteúdo, faço uma parte,
jogo ele no ar, você como consumidor entra no processo e quando você tiver uma ação efetiva ali, você está participando do processo como um todo. Você está ensinando a máquina se o que eu faço vale a pena mostrar para mais gente ou não. Você está ensinando se tem importância naquilo que eu faço. Então, é um processo que mudou completamente. Então, as pessoas que estão consumindo ainda não entenderam essa responsabilidade e o poder que elas têm na ponta do dedo. Na hora que eu escolho o que eu vou fazer ali, eu estou interferindo no processo como um todo, né? E acho que a gente não entendeu isso ainda. E quando tem o debate, né, quando você está falando de temas polêmicos, especialmente política, alguma coisa que acalore as pessoas, é um jeito muito fácil de você interferir, de você participar e dar opinião. Né? Eu tenho a treta, né? É a treta. A treta. Eu tenho um grande amigo, André Rosa, ele fez a tese dele, agora eu não lembro se era doutorado ou mestrado, ele fez os dois, né, doutor e mestre e doutor, e ele fez a seguinte análise, ele consultou, ele analisou ali, acho que 5.000 comentários, na época era Facebook, sai uma notícia, ele ia lá, lia os comentários e classificava como neutro, né, opinião ou informação, né? Aliás, neutro não, né? Opinião, informação e mais algumas categorias. E ele concluiu que era um número assim, 95% do que dão aqui é opinião. Né? Opinião. É opinião. Né? E aí a tese dele era essa, né? A opinião é a contribuição mais barata que você pode dar. Então ele usou até um modelo econômico ali para dizer, olha, a opinião é muito barato. Né? Você, em qualquer esfera, você dá opinião. E as pessoas comprovaram isso, né? Então você chega lá, faz um artigo, né, conversa com um especialista, traz do programa, estuda, lê um livro, pega tal, como vocês fazem, como a gente faz, e coloca lá. Pô, deu um trabalhão, custou tempo, custou conhecimento. Vai o primeiro cara lá, não, o 11 de setembro não aconteceu. É a contribuição dele. E a gente ainda não tem a gente ainda não desenvolveu esse filtro de falar, não. Isso aqui é opinião, pô, isso aqui é uma informação. Sim. Deixa eu dar um pouco mais de atenção aqui. Sim. Tem uma netiqueta. Etiqueta da net, né? A educação da internet, a gente não conseguiu evoluir com ela. Eu sou um olho no teu olho, e a hora que eu vou parar de comentário, eu sou outro. Eu virei poderoso, eu fiquei fortão, fiquei aqui ao vivo falando com você. Eu sou incapaz de me dirigir a você da forma como eu me dirijo numa área de comentários. Né? Então, cara, por que é diferente? Por que a educação ao vivo é diferente da educação na internet? Ou será que é só para algumas pessoas e não para outras? Eu acho que é para muita gente, né? Que acaba... afeta o trabalho da gente. Você vê o exemplo que o Cássio acabou de colocar. Quer dizer, eu faço um post maravilhoso, se o primeiro comentário que entrar uma cavalgadura, chutando o pau da barraca, falando abobrinha, ele me estragou o post ali. Porque a área de comentários está contaminada naquele momento. Quem quer entrar para comentar para valer, entra ali e fala, não, peraí, esse ambiente eu não vou ficar, né? Vou apanhar aqui, né? Nesse ambiente eu não quero ficar. Isso acaba que contamina tudo. Então, essa etiqueta da internet ainda não tá... O que é natural, né? Você já viu, a moral humana evolui de um jeito e a tecnologia de um jeito muito mais rápido. A gente só vai aprender a lidar com as coisas muito tempo depois, né? Nós estamos vendo isso agora. Né? Todo mundo enfastiado com esse poder. Olha eu aqui, que lindo, maravilhoso. Falo o que eu quiser, chuto o pau da barraca. Agrido as pessoas como se eu tivesse superpoderes ali, né? E aí abre espaço para alguém vir dizer precisa controlar esse negócio. E aí é um problema, né? Porque a impressão que eu tenho, né, o que é uma rede social? Né? Rede social é um evento onde você está, que é uma mistura de sala de aula, sim, com biblioteca, com festa, com academia de... É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, ali você pode estudar, você pode paquerar alguém, você pode brigar se você quiser, né? Você pode... E eu acho fascinante os comentários, né? Que eu tiro muita coisa, sim, legal e interessante dos comentários, né? Especialmente no X, né? Que eu acho que era a rede social que mais se prestava para isso. Mas eu já descobri pessoas fascinantes com quem depois eu estabeleci contato, sim, por comentários. Você lê alguns comentários assim, e vocês acham que isso pode ser uma explicação para essa ânsia de regulamentar as redes sociais, que essa riqueza toda possa ter provocado um pouco um desejo da mídia tradicional, antiga, de dizer, olha, assim, a nossa razão de existir acabou?
É incontrolável, né, Mota? Você me lembrou aqui de uma coisa, eu estava outro dia discutindo, o pessoal dizendo que a turma do teatro ficou muito incomodada com o pessoal do stand-up. Porque um sujeito do stand-up entra e lota um teatro uma semana inteirinha. E uma peça de teatro que tem 30 caras, tem uma produção gigantesca, entra e não consegue lotar o teatro uma semana, né? E os caras olharam para aquilo e falaram, como é isso aí? Como é que um cara sozinho consegue isso? A internet fez isso, né? Um sujeito sozinho, TV Cazé. Os jornalistas que você conhece, os caras com audiência maior do que rede de televisão. Quer dizer, tem que haver uma reação para isso, né? E acho que isso, em grande parte, explica. Esses caras estão chegando aqui do nada, roubando o meu tempo, né? Porque eles estão consumindo um tempo de alguém. Esse tempo que ele dedicava para assistir minha televisão, ele está botando, seguindo aquele TikToker lá, né? Eu vou para cima do TikToker. Tempo e dinheiro, né? É isso que eu ia falar. Porque eu tava... por coincidência, eu li, semana passada, os dados que saíram no Meio Mensagem, né? De 2023. O mercado de anúncios, né, no Brasil, de anúncio programático, anúncio em mídia digital, conta o que a Jovem Pan fatura no digital, o Luciano, né, tá em 32 bilhões de reais, né? Quer dizer, esse número por si só a gente não tem muita noção, não tem base de comparação, mas ele vem crescendo. Mas o dado importante ali é que 1/3 desse valor já é comprado direto das plataformas. Sim. Então você mexeu no bolso da TV, né? Mexeu no bolso da agência, porque se compra direto não tem uma agência ali. Exatamente. Então eu fico muito mais com a frase, né, do Todos os Homens do Presidente do filme, né? Follow the money, né? Quem entender as tretas segue o dinheiro. E acho que a questão toda, acho que você tocou, irmão, é muito financeira, né? E aí vem o desejo político de controlar, em parte, o desejo econômico de controlar. E um dado da Universidade de Michigan, também que saiu agora, há pouco tempo, eles fazem uma pesquisa todo ano, não sei se é todo ano, a cada 2, 3 anos, perguntando como é que as pessoas lidam com redes sociais, né? Entrevistaram dessa vez quase 2.000 americanos, e os caras falaram, dessa vez, 25% disseram, olha, é legítimo se eu tiver que usar a violência para defender a minha ideologia, o meu país, não importa o lado. Então já tem um em cada 4 americanos que falam, não, baseado no que eu estou vendo em redes sociais, vale partir para a violência. Se eles vão partir ou não, sim, é outra história, mas é assustador. Você vê que, né, tem uma crescente nessa postura, né? Eu estou na minha bolha, olhando aqui as minhas crenças, e quem está do lado de lá não é diálogo. Se precisar, é partir para a violência. Né? Então, acho que também esses dois aspectos contribuem, né? Um é o mexer no bolso dos gigantes, o outro é isso aqui está virando terra sem lei. Eu queria aproveitar e falar sobre essa questão do marketing digital. Tá? Existe hoje um novo tipo de marketing. Eu estava vendo outro dia uma informação que me pareceu verídica, eu não fiz toda a checagem, mas me pareceu consistente, que aquela moça Kylie Jenner, da família Kardashian, ganha $2 milhões por cada post que ela faz anunciando algum produto. Bom, se não for $2 milhões, é muito dinheiro, pelo menos. Né? E é um tipo de marketing, Cássio, que às vezes passa despercebido, principalmente pelas gerações mais jovens, principalmente por quem não tem experiência, né, com rede social. Eu vejo as adolescentes da idade da minha filha, muitas vezes surge uma febre de um produto, né, ou de um hábito, ou de alguma coisa que a mim parece que tem um poder muito maior do que antigamente tinha um produto tradicionalmente anunciado na televisão, ou mesmo, né, de vez em quando aparecia no merchandising da novela, o personagem usando um produto. É isso mesmo? Eu estou fazendo a leitura correta desse marketing digital, desse novo modelo? Eu acho que tá, porque tem um elemento da humanização aí, né? Eu comprar do que eu vi na televisão, que é uma coisa impessoal, claro, que sempre funciona bem. Agora, eu sigo o Mota, acompanho o Mota. Chega o Mota e fala, compre esta sandália. Eu falo, porra, ele não ia me falar isso se não fosse, né, uma relação de confiança,
né, estabelecida aqui. Eu confio no que o Mota está falando, eu vou comprar. Eu sei dos anunciantes do Luciano, todos aqui. VPN agora está anunciando. Eu, VPN, não, imagina. Então, a hora que eu tiver que pegar um, já sei qual é. Vou lá ouvir o podcast, pô, legal, eu confio no Luciano. E tem mais uma coisa, né, Cássio? Esse merchandising que você citou da novela, você lembra que tinha uma certa elegância antigamente? Era tudo meio... Né, não era uma coisa assim... na cara. Era até engraçado, porque quando a gente entendia que estava acontecendo o merchan, você... E olha lá, tem um merchan aí, né? Porque era tudo muito subliminar. Agora é escrachado, cara. Agora o cara abre o post lá, estou aqui falando de tal coisa, compre isso, e não tem mais, como é que eu digo, essa... Eu vou usar uma palavra aqui que vai dizer que idade eu tenho. Não tem mais pejo. Entendeu? Não tem mais vergonha, cara. Eu saio na lata, então tem uma objetividade dessas novas gerações, que é uma coisa que a gente não tinha lá atrás. Tinha todo um, né? Pô, calma, vai com cuidado, vai com calma. Hoje em dia os caras entram... Mas tem uma patrulha também, né, Luciano? Você não pode mentir. Né? Se você anunciar lá, né, um produto, anunciou uma marca de telefone, já aconteceu isso com um monte de gente, né? Sim. O cara anunciava um jogador de futebol, um telefone, né, fazia propaganda, e ele, a hora que mandava mensagem no Twitter, aparecia que ele estava com outra marca. Sim. Todo mundo caía matando. Teve um caso de uma sandália, né? Que a moça foi para Paris, faz uns anos, já não sei se vocês lembram disso, né? Ela foi para Paris convidada pela marca de sandália e tal, e foi lá no lançamento, desfile, não sei o que tal, e alguém foi e buscou 6 anos atrás ela detonando aquela marca, né? E pô, tiveram que cancelar a ação, mandar de volta. Então também tem um outro lado de uma certa patrulha ali de, olha, eu quero saber se essa sua mensagem é coerente. Nós estamos expostos, né, cara? Tem exposto. Então não tem mais... Como é que você reclamava num programa de televisão? Como é que você reclamava de um livro antigamente? Pô, vou mandar carta pra lá, né? Quem sabe chega a carta lá. Agora o cara vai no Twitter e aquilo é público em 2 segundos. Então tá tudo exposto, né? E eu acho que esse é um dos problemas que faz essa tendência. Nós precisamos controlar esse treco aí, porque tá exposto demais, né? Eu falo uma abobrinha em 2... O Twitter já tem um lugar para botar embaixo, né? Vou contextualizar o que o Mota falou aí. Não é bem assim, né? Então, há um desmentido imediato que não acontecia lá atrás. Lembra a gente conversando aqui um pouquinho antes? Eu falei, você pensou se o Monteiro Lobato escrevesse os livros dele hoje, com o tweet funcionando ali, na hora... Cara, não seria mais o Monteiro Lobato. Ele não ia conseguir fazer o que ele fez, né? Nelson Rodrigues não conseguiria. Quem ia conseguir escrever com essa... dinâmica que nós temos aqui hoje, um escritor que tem feedback imediato. Imagina ele botar no Instagram a foto do Saci. O que ia acontecer com o Monteiro Lobato? Como é que é? Seu Machado, morto não fala, né? Eu acho fascinante. Eu, como escritor, né, produtor de conteúdo, escritor, eu acho fascinante essa possibilidade de feedback imediato. Sim. Eu não uso isso para... ajustar o meu conteúdo de forma a ser simplesmente, né, um instrumento para agradar os outros. Mas eu acho que você ter a resposta imediata, né, abre possibilidades assim fantásticas. E aí, já que você tocou nesse assunto, Cássio, ou foi o Luciano, não me lembro, quando você traz isso para o mundo da política, você está falando de assustar, né? Você que falou. Eu acho que tem 2 grupos assustados. Sim. O pessoal da mídia tradicional, que nunca molhou os pés nas redes sociais. Né? As pessoas, geralmente, são pessoas que nunca usaram rede social. Eles não têm ideia do que se trata. E a turma da política. No mundo inteiro, a gente está vendo iniciativas, isso é no mundo inteiro, na Austrália, na Nova Zelândia, no Reino Unido, né? No Canadá, iniciativas para policiar e controlar o que é dito nas redes sociais. Me expliquem isso, por favor. Porque ela desmonta, né? Ela desmonta a mentira, né? E a polícia é aquela história. Eu vou te contar uma historinha aqui e vamos lá. Acredite no que eu estou falando, né? Com uma maquininha que... Você vê agora, os debates já tem... online, o debate que agora aconteceu com o Trump e a Kamala, né? Só fizeram a checagem do Trump, não fizeram da Kamala. Falava, o nego na hora checava, né? Você falando, cara, viver assim para um político é terrível. Eu não posso errar um número, né? Eu não posso dar um chute aqui que tem alguém me controlando ali. Então, esses caras ainda não sabem como agir.
Como é que eu ajo numa situação como essa aí? Olha os debates agora que estão acontecendo aqui em São Paulo, né? Uma solução seria a honestidade, né? Dizer, olha, isso aqui, desculpa, esse assunto eu não entendo nada dele. Mas aí... Eu não vou falar sobre saúde, eu não entendo nada de saúde. Eu vou botar um secretário que entende, mas eu não entendo nada, né? Põe a dinâmica eleitoral agora. Não é, mas ela admite um cara que chega e fala assim, não sei. Mas a gente está se encaminhando para isso, não está? Onde a honestidade... Então. Ou você vai ser checado dizendo besteira, né? Ou você vai ter que ter um ponto... Né, com alguém te contando tudo que você, como disseram que foi o caso lá do debate nos Estados Unidos, ou você usa a honestidade, né? Não seria essa uma alternativa? Sim, desde que você tenha um público que vai entender o que está acontecendo e não é... E o público não é todo assim, né? A gente sabe que a maioria do povo, uma historinha bem contada, a turma entra... Mas será que nesse... Né? Agora eu vou passar a bola para o Cássio. Será que nesse novo mundo, Cássio, para onde a gente está indo, onde a gente já chegou, o público não vai ter que... O público / eleitorado não vai ter que... Porque já é um público e um eleitorado empoderado. Se eu tenho a capacidade de saber quando os políticos estão dizendo besteira em tempo real, que tipo de político vai prosperar nesse novo mundo? É que eu acho que o problema é que o barulho é maior, né? A gritaria, a histeria, ela é muito grande. Então, ainda que tenha uma turma que fale, olha, admiro você por dizer, não, de saúde eu não entendo, mas tem o secretário aqui... A quantidade de gente gritando deliberadamente contra aquilo, né, fazendo piada, fazendo crítica, fazendo ataque, vai desnortear, né, o político. Então, eu espero que caminhe para isso, no tipo, olha, eu espero desse cara a honestidade que eu queria de um colega de trabalho meu, mas o colega de trabalho não vai apanhar desse jeito de todos os lados, né? Então, é o preço que se paga por dar voz a todo mundo, né? É porque a gente tem uma situação em que você tem uma ferramenta poderosíssima, onipresente, que são a internet, as redes sociais, e a gente tem um establishment político que, na sua grande maioria, não sabe usar, né? Provavelmente não sabe usar nem celular direito, está fortemente contrariado com isso, com essa capacidade de ser desmentido a qualquer tempo, com a capacidade de um candidato, né, que surge do nada, simplesmente ele domina a técnica de comunicação, de viralização, ele passa na frente de um sujeito que está 40 anos na política. Então, das duas, uma. Ou a rede social vai mudar a política, ou a política vai mudar a rede social. Táxi contra Uber, meu cara. Táxi contra Uber. Os caras podem espernear tudo, mas não tem como, né? Até anteontem, tempo de TV era a coisa mais importante, né, da política. E ainda tem gente que acha que que a campanha agora vem um cara que não tem tempo de TV e que até as redes são tiradas e o cara tá fazendo um barulho tremendo aí, usando canais que eu nem sabia que existiam, né? Eu nem sabia como é que essa coisa funciona. Cara, é um momento... De um lado, ele é exuberante, porque tá tudo na mão, e nós nem botamos inteligência artificial no pedaço, hein? Você nem trouxe. Não, vamos trazer. Como produtor de conteúdo, a inteligência artificial que chega para criar uma realidade que não existe, né? Mas que eu olho para aquilo e falo, cara, pera um pouquinho, eu vi o Mota falando isso, o Mota disse isso. E o Mota fala, cara, eu nunca estive lá, não sou eu. É alguém que pegou minha voz, é alguém que pegou minha imagem, é alguém que botou eu falando francês, né? Isso está um passo de acontecer, né? Então, se a gente já tinha que tomar cuidado com a responsabilidade individual para selecionar muito bem de quem eu estou me abastecendo, imagina agora quando vão aparecer vídeos e fotos e áudios e situações que nunca aconteceram, mas que na minha cara é real aquilo. Eu estou vendo um vídeo aqui, mas não é o Mota, cara. Como não é o Mota? Não é o Mota, é alguém que criou. Cara, como é que eu vou sobreviver tomar decisão com tanta mentira caindo aqui, né? Então, quando eu lancei esse livro aqui, eu falava assim, vou ensinar você a tomar cuidado para não ser enganado. Aí no final eu dou uma ameaça, falo, se prepara, porque tá vendo aí a inteligência artificial. E a hora que ela chegar, vai ser muito complicado. Tem que ser um especialista para olhar aquilo e falar, não, pera um pouquinho. Essa pessoa não é assim. Ou então, você tem que ter repertório suficiente para olhar para aquilo e falar o seguinte, cara, Carlos Drummond de Andrade jamais escreveria esse texto, entendeu? Não, o Mota nunca escreveria isso aqui. E você deu um exemplo, eu ia dizer o seguinte, não é preciso inteligência artificial
para fazer esse tipo de truque. Você deu o exemplo que eu ia citar. Esses textos que você recebe, né? Sim. Recebe uns textos filosóficos, aí assinado por uma pessoa que nunca escreveu aquilo, sim, né? Sim. Geralmente é uma grande figura histórica ou literária. Sim. E você, quem conhece um pouco o trabalho da pessoa diz, pô, esse cara nunca escreveu isso. Já rodou pela internet aí um texto meu assinado com o nome de outra pessoa e eu recebi várias vezes e eu falei, pô, esse texto era meu. O meu texto mais viralizado é do Jabor. É do Jabor. Mas o texto é escrito pelo Jabor, assinado com o seu nome? Não, eu escrevi, tiraram meu nome e botaram o Jabor, aquilo viralizou, que foi uma loucura, né? Mas você falou uma coisa importante, Mota, o cara tem que saber que o mínimo, né? Para eu bater o olho numa foto, eu falo, cara, isso aqui tá evidente demais para ser verdade. Entendeu? Cara, essa manchete é boa demais, ou então ela é espetacular demais para ser verdade. Deixa eu investigar. Né? E aí o que eu costumo falar para minha turma, cara, se você gasta 100 unidades de tempo para consumir um conteúdo no YouTube, por exemplo, você vai ver um vídeo, tem 100 unidades de tempo. Cara, dedique ao vídeo 60 unidades, as outras 40 você vai para a área de comentário. E ali você começa a fuçar. E aí você vai usar uma coisa que foi o que a internet trouxe para nós. Nós somos geração Disney. Nós três aqui, e a maioria de quem está assistindo a gente também é. O que é a geração Disney? As histórias têm começo, meio e fim. Elas fluem de uma forma natural. Quando a internet chega, ela te bota numa situação em que a história não é mais começo, meio e fim. Você está indo na história, de repente aparece uma palavrinha azul, você clica nela, você vai para o outro lado. Você começa a viajar para cima, para baixo, para um lado, para frente, para trás. Ela perdeu essa linearidade, né? E a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, eu estou lendo um artigo do Mota. O Mota falou um negócio esquisito aqui. Deixa eu ver no comentário. Blá, 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 blá. Pô, tem um filósofo francês. Alguém falando. Tem um filósofo francês que já tocou nesse assunto. Lá vou eu atrás do filósofo. Entendeu? Então, tem uma tarefa de casa que vai exigir da gente muito mais. Eu tenho que ser um profissional de consumo de conteúdo. Eu não sou só um profissional de produção de conteúdo. Isso exige de mim estar antenado, porque se não tiver repertório, eu vou ser enganado, cara. É, mais ou menos o que a gente faz quando são decisões importantes, né, Luciano? Quando você vai comprar um apartamento, você não pega o primeiro comentário, o primeiro vídeo que você vê, ou comprar um carro, você vai, né, naquilo que é importante, você vai dar uma atenção maior, buscar fontes melhores. Só que são raros esses momentos na vida, né? Quantas vezes você compra carro no ano e quantas vezes você lê notícia de política no ano, né? Sim. Então, eu ainda acho que as pessoas têm essa capacidade, mas elas desligam essa chave maior parte do tempo, porque aquilo vai passar pela tela dela, né? E ela vai passar, não mexe muito pra minha vida, mas em massa mexe na vida do país, né? Uhum. E também por causa dessa mistura. Você está num ambiente que tem coisa séria, né? Você pode estar vendo um vídeo de um filósofo dando uma opinião relevante com implicações políticas graves, né? Por exemplo, você pode ter alguém dizendo que, olha, determinado pensamento político é perigoso, deve ser eliminado, coisa grave. E aí você faz assim com o dedo, o próximo vídeo é de uma pegadinha. E tá tudo ali, naquele mesmo, e aí você faz assim com o dedo. Tem uma outra cena, né, de uma notícia que aconteceu num outro país, uma cena de violência, tá tudo misturado. Como é que você fala para a pessoa, agora é sério, agora você tem que prestar atenção e fazer o dever? Não, agora é brincadeira, relaxe e aproveite. Tá tudo misturado ali. Infotoxicação é o nome. Você imagina, olha o que você está fazendo com o teu cérebro, né? Quando você está ali correndo ali no Instagram, correndo o feed do Instagram, é isso. Cada TikTok, né? O TikTok é... Não sei se você usa. Cada um vai ser uma coisa diferente. Teu cérebro fica louco, cara. Porque agora é sério, agora é uma piada, agora é algo para eu comprar, agora é alguém numa situação constrangedora, agora é um amigo meu. O teu cérebro fica maluco, cara. Né? À toa que você está extenuado, né? E cria-se, com isso, um clima de histeria na sociedade. Onde, cara, eu não tenho capacidade de absorver isso tudo aí. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar no superficial, eu vou procurar alguém que sabe. Ou então, vou
eu vejo isso, vi essa semana uma pessoa dizendo isso, então, negócio, isso não pode, tem que regulamentar, não pode ficar essa loucura. Então, eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, mas elas provavelmente defendem a criação de alguma autoridade, né, autoridade federal da internet, que vai dizer, olha, só pode vídeo autorizado por nós, você vai ter que pegar o videozinho que você fez, submeter lá e aguardar a aprovação para ver. É louco, né? Eu acho que a gente está prestes a reviver alguns momentos negros aí da história da humanidade, né? Que quando alguém se coloca na posição de que eu sei o que é bom para você, você vai viver de acordo com as minhas regras e eu vou definir o que pode e o que não pode. Pro seu bem, né? Pro seu bem, entendeu? Aliás, se bobear, eu até posso te matar, tá? Porque acho que você está sobrando aqui. Então, cara, vou cancelar você. Vou cancelar você, vou destruir tua vida em nome do amor e do bem comum. Isso está acontecendo direto, cara. Porque o cancelamento online hoje, ele é uma espécie de morte civil, né? Você não consegue falar com as pessoas, você não tem contato. E você está vendo, tem negócios que desmontam, né? Um cara que constrói o business dele numa rede social é igual um cara que constrói um prédio num terreno que não é dele, né? A qualquer momento essa rede social pode, como aconteceu agora, cara, ela se estala o dedo, tiraram você do ar. Já tiram toda hora alguém do ar. Quer dizer, como é que eu faço para tocar meu negócio sabendo que a qualquer momento eu posso ser calado por uma opinião que eu dei? Você praticou algo? Não pratiquei, eu dei uma opinião. E essa opinião não foi bem recebida e alguém veio e me cortou. Então, isso é censura, cara. Então, podem falar o que falam, tem um monte de gente defendendo, né? É inacreditável. É inacreditável. Eu vejo as pessoas fazendo as defesas e gente que não fez o dever de casa, né? Porque basta você fazer o mínimo dever de casa e está tudo disponível na internet, né? Todas as vezes em que alguém se dispôs a controlar, a ser a autoridade que vai dizer o que é o que não é permitido, ela vai fazer aquilo a seu favor, né? Vai vender como, né? Vai vender como um grande benefício. Quando uma vez eu estava na Alemanha e na Holanda, Alemanha, fui de um para o outro. E aí, a gente visitou a casa da Anne Frank, acho que vocês já estiveram lá, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, como é que o povo alemão tão fantástico, né? Deixou o Hitler fazer o que fez aqui e tal, como é que eles deixaram? Né? Eu nunca tinha parado a gente conhece a história, que a gente estudou, tal, vê. E aí, quando você vai ler, né? Eu lembro de lá, eu comprei a biografia do Hitler. Eu falei, eu quero entender o que esse monstro, esse animal fez para a humanidade, né? E você descobre que era um movimento que me assustava, porque ele foi só porta-voz, né? Você vai ler a fundo a história. Ele foi o porta-voz de um movimento maior, né? Um movimento que já vinha e que ele embarcou naquele movimento. Claro que ele foi um grande líder daquela... Quer dizer, grande líder não cabe aqui, né? Claro que ele foi um porta-voz daquilo. Mas me assusta que às vezes a gente vê esses movimentos de massa em rede social, né? Se parece com aquilo, né? Que você tem ali uma vontade popular, que você fala, cara, vocês não estão vendo o tamanho do perigo disso, o mal que vai fazer depois para nós mesmos. E as pessoas não se dão conta, né? Então... Mas eu topo, eu escrevi, até um episódio meu do Café Brasil que eu falo a respeito, eu falo, opinião é muito barato, né? A gente já falou aqui. E outra, você que nunca foi privado da liberdade não tem ideia do valor que ela tem. Não. Então eu sou até capaz de negociar com você. Toma um pouquinho dela, me dá em troca aqui uma estabilidade econômica, e eu te dou um pouquinho da minha liberdade, depois mais um pouquinho. Cara, vai lá na Alemanha. Vê as trocas que foram similares. Oriental, com a Polônia, conversa com os caras lá para entender quem já passou por isso. Como o Brasil, a gente está tranquilo aqui, tem tudo, né, cara? Tem liberdade para tudo. De repente você percebe que... Você aceita ceder um pouquinho. Dei um pouquinho, dei mais um pouquinho, me pagaram bem, dei risada, já foi. Esse é um problema, cara. Cássio, Luciano, muito obrigado. Estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Muito obrigado pela conversa fascinante. Vocês vão ter que voltar porque a gente não conversou quase nada do que a gente precisava conversar. Mas o Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários
e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.